Bem, os substantivos, eles são divididos em simples e compostos. Vamos começar com o substantivo simples. O substantivo simples, ele é formado de apenas uma palavra. E aqui nós temos um exemplo. The sun rises above the horizon. Né? O sol surge no horizonte. O sol, né, e horizonte. A diferença do substantivo composto, né, é que ele é formado de duas palavras. Ele pode ser formado de dois substantivos, pode ser um substantivo e um adjetivo, pode ser um substantivo e um advérbio. Então, aqui nós temos o exemplo. From sunrise to sunset may mean all day long. Então, essa expressão, que está até entre aspas, né, do nascente ao poente, pode significar o dia todo. Então, essa frase aqui, além dela estar explicando o substantivo composto, ela também está explicando essa expressão, né? Se você vê em algum texto, você já sabe, né? Do nascente ao poente, ele pode significar também, né? Em outros contextos, pode significar alguma outra coisa, mas pode ter também esse significado de estar se referindo ao dia todo. Bem, então aqui nós temos, dois substantivos compostos, né? O sunrise e o sunset, né? O nascente e o poente. Então, aqui nós temos a palavra sun, né? É só uma palavra. Rise e set. Então, aí nós vimos, né, dois exemplos numa frase só de substantivos compostos. Aqui, my mother-in-law and sister-in-law like ice cream. A minha sogra e a minha cunhada, né, gostam de sorvete. Então, observamos aí, mais uma vez, na mesma frase, né, dois exemplos de substantivos compostos, né. Dessa feita, eles são separados por o hífen, né, mother-in-law e sister-in-law, que ao pé da letra seria mãe na lei e irmã na lei, né, ou seja, ela é sua mãe por meio da lei, sua sogra, e irmã por meio da lei, cunhada. Interessante que no inglês ele é colocado dessa forma. Então, não há regras para indicar quando os substantivos compostos eles são escritos juntos ou são escritos separados, como no caso do ice cream, né, que é o sorvete. Ele é um substantivo composto, mas ele é escrito separadamente. Ice, só o ice, gelo. Cream, creme. Então, creme de gelo ou creme gelado, né, ao pé da letra seria, que é o sorvete. Bem, vamos ver agora os substantivos contáveis, né, e os incontáveis. Então, aí nós temos o nosso primeiro exemplo, né? I bought 2 bottles of Italian wine. Eu comprei 2 garrafas, né, de vinho italiano. Então, aí nós temos em negrito, né, 2 bottles, né, 2 garrafas. Você pode contar a garrafa, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma garrafa. Não. Você pode contar, né? Uma garrafa, 2 garrafas e assim vai. Né? Então, ele é um substantivo, a garrafa, né? O bottle é um substantivo contável. Por quê? Porque existe em unidades individuais distintas. E você observa, né, que aqui você pode acrescentar um S fazendo o plural dele. Agora, o substantivo incontável é justamente o contrário, né? Ele não é expresso como acréscimo de um S e não tem a forma no plural, ou seja, você não dá para contar, como no caso desse exemplo, né? O vinho caiu no meu vestido, né? Então, quantos vinhos? Então, é incontável, né? Nesse caso aqui não é garrafa, é só o substantivo vinho, então ele é incontável. Bem, quanto ao plural dos substantivos, ele é formado de diferentes formas, né? Na grande maioria, se coloca apenas um S mesmo, no final, né, para fazer plural. Como aqui nesse exemplo, né, que diz que ela leu 4 livros, books, né, em 2 meses, months. Então, livros, books e months é o que a gente chama de plural regular, né? Ou seja, ele é o plural mais simples, só acrescentando um S mesmo. Agora você deve observar as terminações dos substantivos, né?
Quando ele terminar em CH, SH, S, SS, X ou Z, ao invés de colocar um simples S, né, vai ser colocado o ES para fazer o plural dele. Né? E aqui nós temos o exemplo, né? They have a class in the church, né? Eles têm uma aula na igreja. Então, a palavra class, ela termina em SS, né? Ele tem essa terminação. E a palavra church, né? Ela termina em CH. Então, ambas, né, estão aqui nessa regra de que vai se acrescentar o ES. Então, vamos ver. They have classes in the churches, né? Eles têm aulas nas igrejas. Então, veja só, foi acrescentado o ES e aqui também foi acrescentado o ES por causa das terminações que eles têm, né? SS e CH. E assim vai ser com todos esses aqui, né? Com todas as terminações, quando o substantivo tiver esse tipo de terminação. Agora vamos ver com o Y, né? Quando tiver uma consoante, né, no substantivo e mais um Y, então vai se tirar o Y e vai se colocar, né, o IES. Veja o exemplo. The duties of a manager are important. Os deveres de um gestor são importantes. Então, aqui eu já coloquei no plural, né, o substantivo no plural. E aqui, entre parênteses, eu coloquei o singular dele, para você observar como é o substantivo no singular. Ele termina com o Y, né, duty. Na pronúncia britânica, duty, né, duty, no americano. Então, como terminou com o Y, né, e veio uma consoante antes dele, então, para fazer o plural, foi retirado o Y e foi colocado o IES, duties. Inclusive, é bom você gravar essa palavra, né, porque ela cai muito em concurso. Essa palavra duties, que quer dizer dever, obrigação, responsabilidade. Agora vamos ver o F ou FE, né, quando a palavra terminar com F ou FE. Deleta-se o F ou o FE e no lugar dele coloca o VES. Temos aqui esse exemplo. Why do leaves fall off trees? Né, por que as folhas caem? Né, por que as folhas caem das árvores? Ou por que, né, que as folhas, geralmente na estação do outono, que a gente chama fall, né, aqui nos Estados Unidos, que é autumn na Inglaterra, aqui é fall, né, justamente a estação que a gente vê um monte de folhas no chão, né, inclusive é muito bonito, folhas coloridas no chão. Então aqui a pergunta vem justamente, né, indagando por que as folhas, né, das árvores caem. Então aqui eu coloquei já o plural, leaves, né, folhas, e eu coloquei entre parênteses folha no singular. Olha só, a terminação dela é F, aqui é a terminação dela. Né? Foi tirado o F, porque ela vem com essa terminação, e foi acrescentado o VS, leaves. Certo? Com o tempo, quando você for vendo exemplo, for estudando, fazendo exercícios, vendo tradução de texto, né? Isso aí vai se tornar algo natural, não precisa ficar ligado em ficar decorando as regras, né? Eu coloquei aqui as regras para você saber, mas o importante é você aprender, né, com o conhecimento de prática, de exercício, de tradução, aí você vai absorvendo, quando você vê a palavra, você nem vai ficar ligado em regra, você já sabe como é que é feito o plural dela. Mas existe também, né, o chamado plural irregular. Para esse tipo de plural, né, não há uma regra. A gente tem que aprender mesmo, como eu acabei de falar, né, com o tempo, com o estudo, com o seu contato com a língua inglesa, você vai memorizando o plural, esses plurais irregulares. Que palavras é que tem esses plurais irregulares e que palavras são essas e como é que é formado o plural. Aqui nós temos, né? The woman gave the mouse to the child. A mulher deu o rato para a criança. Então, nessa frase, nós temos 3 palavras em negrito, que é woman, mouse e child. Eu coloquei aqui a frase no plural, né? The woman gave the mice to the children. Veja só, não foi acrescentado S de woman para woman, né? As mulheres deram os ratos para as crianças.
Não foi acrescentado o S, não foi colocado ES, não foi colocado VES, como nas outras regras que nós vimos anteriormente. Né? Simplesmente foi tirado o A e colocado um E. Então, essa é uma particularidade, né, do plural irregular, como eu falei, não a regra. Veja só, a palavra mouse já é formada dessa forma. Né? Foi tirado o OU e foi colocado o I, né? Mais, plural de mouse. Outro plural irregular, child, children. Né? Foi acrescentado o REN. Então, isso aqui você tem que aprender a memorizar mesmo, né? Porque não tem uma regra a seguir. Vamos então continuar agora vendo os gêneros dos substantivos, que é masculino e feminino. Então aí eu coloquei, né, algumas palavras, alguns exemplos para você, palavras soltas, né? Accountant em inglês, né? Apenas uma palavra em inglês serve para os dois gêneros, né? Contador e contadora. Então aqui eu coloquei um mix, né? Você vai ver que tem palavras que basta uma palavra em inglês para os dois gêneros da língua portuguesa. Outras palavras não, como actor e actress, ator e atriz, né? Cada um tem um gênero diferente. Actor, ator, e actor, atriz. Engineer, que é engenheiro. Basta uma palavra para os dois gêneros. Pode ser engenheiro ou engenheira. Inclusive, engineering, né? Aprenda porque cai muito em concurso. Esse substantivo. Janitor, né? Que é zelador ou zeladora. Lawyer, também aprenda, porque cai muito também. Pode ser advogado ou advogada. Nurse, também importante em concurso. Enfermeiro ou enfermeira. Então, veja só, apenas uma palavra em inglês para os dois gêneros, né, da língua portuguesa. Student pode ser aluno ou aluna. Teacher, professor ou professora. E aqui nós temos o waiter para garçom e o waitress para garçonete. Então aqui nessa já, cada palavra em inglês, né, já corresponde a uma da língua portuguesa. O masculino e o feminino. Então isso aí também com o tempo você também vai absorvendo esse vocabulário, né? E vai adquirindo a prática de ver, né, quando é que um substantivo serve para os dois gêneros. Vamos ver agora o substantivo que indica posse. Né? Esse substantivo que indica posse, na língua inglesa, ele é formado, né, com uma pontuação que nós conhecemos, né, que é o apóstrofo. Então, no caso possessivo, né, o substantivo ele muda a forma dele para mostrar que ele possui algo, né, ou que ele está intimamente relacionado a outra coisa. Então, como é que se faz os substantivos, né, como é que eles se tornam possessivos? Por adição, tanto do apóstrofo como da letra S, essa combinação. Então, o caso possessivo de um substantivo singular que termine em S, ele é formado adicionando-se apenas um apóstrofo. Bem, nós vamos ver agora mais detalhadamente essa teoria em exemplos. Eu coloquei aqui para você, né, esse exemplo. The Queen's Palaces are in Britain. Os palácios da rainha estão na Inglaterra. Então aqui, né, foi colocado o apóstrofo, né, e o S em rainha. Né? Por quê? Porque rainha, né, é que tem a posse. Então grave isso. Né? A palavra que tiver o apóstrofo yes é a palavra que tem a posse, é aquele que tem a posse. Então, a rainha tem a posse dos palácios, né? Os palácios pertencem a ela. Por que que Queens, né, tem o S aqui, mas não está no plural, é rainha, né? Porque o apóstrofo está antes do S. Como eu falei, o apóstrofo S, ele foi colocado aqui para indicar posse. Agora, veja só como é sutil. Observe a diferença de uma frase para outra. Ao invés do apóstrofo estar antes do S, nessa frase ele está depois do S. Então, os palácios das rainhas estão na Inglaterra. Então, aqui, ó, posicionamento do apóstrofo, né, foi colocado depois do S, fez a frase ficar no plural. Quando o apóstrofo for colocado depois do S, significa que a palavra está no plural. Queens, rainhas. Os palácios das rainhas estão na Inglaterra. Então mudou a interpretação, né? Não é mais apenas uma rainha que possui os palácios, né? É mais de uma rainha.
Veja só, apenas um apóstrofozinho, né? Apenas o posicionamento dele já mudou completamente a interpretação da frase. Aqui nesse exemplo, né? Nós vamos ver um exemplo agora em que o dono da posse é um nome próprio, né? Queen aqui não é um nome próprio, é um substantivo comum, mas James é um nome de pessoa, né? É um nome próprio. Então, quando o nome próprio ele terminar em S, pode-se colocar apenas o apóstrofo ou pode-se colocar o apóstrofo e o S. Vamos ver os dois exemplos. That is James' house. Aquela é a casa do James. Como eu falei anteriormente, né? A palavra que tem o apóstrofo e o S é aquela que tem a posse. Então, quem é que tem a posse da casa? É o James, certo? Então, como você já sabe, né? Em inglês, lê de trás para frente. A casa do James. James é uma palavra, né, um nome próprio, que ele já, por si só, já termina em S. Então, como ele já termina em S, eu posso só colocar o apóstrofo, tudo bem, não tem problema. Mas eu posso também, se eu quiser, colocar o apóstrofo e mais um S. Principalmente no inglês da Inglaterra, em publicações, né, do inglês britânico, você vai encontrar assim, né, mais um apóstrofo e um S. Então, the blue house is James. A casa azul, né, é a casa do James. Então, ambos estão corretos. Alguns autores ou escritores preferem essa forma aqui, que se coloca mais um apóstrofo e um S, porque fica mais claro, né? Para não ter o perigo da pessoa não ver o apóstrofo. Então, aqui fica bem mais óbvio, né? Bem, aqui também nessa frase, né, tem algo que eu também quero explicar para você, que é quando está implícito, né? Quando aqui no final da frase, essa frase aqui, ela não tem a palavra house. Você vê que eu coloquei entre parênteses. A frase é só assim, the blue house is James, ponto. Eu coloquei em parênteses para você entender melhor. Quando a palavra estiver no final da frase, né, com esse apóstrofo da forma como está aqui, então fica implícito, né? Por quê? Porque eu não preciso repetir novamente, ó. The blue house is James' house. Para não repetir novamente a palavra house, então foi colocado, né, o apóstrofo. Então, aqui em português eu coloquei também, olha. A casa azul é do James. Se você disser só assim, todo mundo entende, né? Se você disser a casa azul é a casa do James, todo mundo também entende. Mas não precisa você repetir casa, né? Já está implícito. A casa azul é do James. Então, em inglês é do mesmo jeito. The blue house is James. Todo mundo já entende que está se falando da casa. Aqui é a casa, certo? Agora, se, né, a posse for de duas pessoas, né? Se dois elementos tiverem posse do mesmo objeto. Então, como é que fica? Então, o apóstrofo, nesse caso, ele é colocado apenas no último elemento. Como no exemplo. That is James and Mary's house. Aquela é a casa do James e da Mary. Então, você quer dizer que os dois são donos da casa. Você quer destacar que ambos possuem a casa. Mas não precisa colocar apóstrofo em cada nome próprio. Basta colocar no último nome, né, que aí já se entende, né, já se sabe que os dois têm posse da casa.